Nesta aula veremos tudo sobre VPNs. O que são VPNs, como elas funcionam, como elas nos fornecem privacidade ao navegar na internet, as desvantagens de uma VPN, ou seja, aquilo que ela não nos fornece, e por fim, como escolher uma boa VPN. Tudo isso e muito mais na aula de hoje. Então, como vimos na aula 1, ao navegar na internet ou usar um aplicativo online, uma série de informações pessoais nossas são coletadas por essas empresas, donas desses aplicativos ou sites na internet. E tais informações podem ser coletadas com ou sem o nosso consentimento, e por inúmeros terceiros. Isso não só permite que informações sensíveis de nossas vidas caiam em mãos erradas, mas também que sejamos vigiados o tempo todo, enquanto estamos online, navegando na internet. Ou seja, nossa privacidade é violada constantemente. Mas felizmente, há muitas aplicações que nos ajudam a impedir que muitas dessas informações sejam coletadas, salvaguardando nossa privacidade. Nas próximas aulas desse curso, você verá algumas dessas ferramentas, como usá-las de forma correta e segura e extrair o máximo delas. E na aula de hoje, vamos começar com a famosa VPN. Mas antes, é preciso saber o que precisamos exatamente esconder na internet. A principal e a mais sensível delas é o seu endereço de IP. IP é a sigla para Internet Protocol, ou, tradução livre, protocolo de internet. IP nada mais é do que um conjunto de regras para a comunicação entre dispositivos na internet. E para o seu dispositivo ser identificado na internet, nesse protocolo, é atribuído a ele um número, o endereço de IP. Esse é um exemplo de endereço de IP, nesse caso aqui é o endereço do tipo IPv4, é um padrão que foi criado lá na década de 90 e até hoje é o principal utilizado na internet. Já existe há vários anos uma nova versão desse protocolo, que é o IPv6, no entanto, como toda a estrutura da internet foi baseada no IPv4, é difícil fazer essa transição, ainda estamos nessa transição para IPv6, por enquanto utilizamos mais o tipo IPv4 do que o IPv6. E ele é composto por 4 grupos de números, separado por pontos, conforme mostrado nessa imagem aqui ao lado esquerdo, e cada número desse vai até o limite máximo de 256, que equivale a 8 bits ou 4 bytes, dando aí um total de 32 bits. Na verdade, o que os computadores enxergam são só esses grupos de 0 e 1, a base binária, que são esses grupos de bits. Só que, para facilitar o entendimento humano, é muito melhor que ele seja convertido para a base decimal. E então ele fica representado no seu sistema operacional, no software do seu sistema operacional, desta forma. Cada um desses números contém várias informações para identificar a conexão dentro do protocolo. Não é o objetivo aqui entrar em detalhes técnicos do protocolo, mas fica aqui apenas como ilustração. Para saber qual é o seu endereço de IP, basta ir lá no Google e pesquisar pelo termo MyIP ou Meu IP. E vai aparecer várias opções. Esse é um dos sites, IPinfodb. Então ele informa o seu endereço de IP, e esse endereço de IP aqui não é da sua máquina local, da sua rede local. É o endereço de IP do seu provedor de internet, porque a conexão sai do seu computador e vai para o seu provedor, e do seu provedor é que ele encaminha os pacotes para os sites para a internet. E a partir desse IP, o site consegue saber o país onde está localizado o provedor, o estado, a cidade, as coordenadas da cidade onde está localizado esse servidor, seu provedor de internet, o famoso ISP, Internet Service Provider, e aqui no caso é o Telemar Norte Leste SA, tipo de conexão, código de área da linha e o código de área postal. Essas são algumas das informações que é possível coletar baseado apenas no seu endereço de IP. Ok, agora você deve estar se perguntando, tá, Anderson, mas o que alguém pode fazer com todas essas informações? Estou vulnerável? Alguém pode me rastrear apenas sabendo meu endereço de IP? Eu posso ser hackeado? Calma, não precisa ficar paranoico. Não é possível hackear o seu dispositivo apenas com o endereço de IP, porque, como eu disse, na verdade é o endereço de IP do ISP, do seu servidor de internet, do seu provedor. Mas segurança é uma coisa e privacidade é outra. A partir do seu endereço de IP, é possível coletar algumas informações ao seu respeito, traçar o seu perfil de comportamento na internet e, assim, possibilitando reunir informações para invadir o seu computador. Então, apesar de não ser a mesma coisa, segurança e privacidade estão caminhando ali sempre juntos. Mas, resumindo, o endereço de IP permite saber a cidade ou a região a qual a conexão está, saber o histórico de torrents baixados e semeados na conexão.
Então é possível saber o que você baixou através do seu endereço de IP. Isso daqui está relacionado à sua privacidade. E é claro, ele permite saber qual é o seu ISP, o seu provedor de internet da conexão. E geralmente o que acontece quando se sabe o provedor de internet das pessoas é proibi-las de acessar determinado tipo de conteúdo na internet, porque o seu provedor sabe os serviços que você está utilizando. Ele não sabe os dados que você trafega dentro daqueles aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, mas o seu provedor pode bloquear esse serviço. Por isso que o WhatsApp foi bloqueado várias vezes a mando do governo, a mando de juízes, para que os provedores de internet bloqueassem a conexão entre os clientes e o aplicativo, os servidores do aplicativo. Então, sabendo qual é o seu provedor, é possível censurar você, é possível proibir você de acessar determinados tipos de aplicações na internet. E como eu disse, não é possível fazer invasões apenas com o seu número de IP e também não é possível obter a sua localização exata, o seu endereço. Certo, agora que você sabe o que esconder, seu endereço de IP, como esconder tais informações, como esconder o seu endereço de IP. Há algumas opções, só que a mais popular delas são as VPNs. VPN é a sigla para Virtual Private Network, ou tradução livre para o português, rede virtual privada. Quando você se conecta à internet através de uma VPN, todo o tráfego de dados é enviado através de uma espécie de túnel virtual criptografado. Eu até coloquei essa imagem aqui do lado para ilustrar um túnel virtual, porque é a analogia perfeita para se explicar como funciona uma VPN. Vai ficar mais claro nos próximos slides. Quando falamos de túnel encriptado, basicamente significa que o software de VPN instalado no seu dispositivo cria uma conexão privada entre o seu dispositivo, por exemplo, seu computador ou smartphone, até o servidor VPN. Ou seja, todos os pacotes que você está transmitindo são transformados em código, são embaralhados. É isso que a criptografia faz, embaralhar informações, embaralhar dados. Significa que se alguém interceptar o fluxo de dados da sua conexão, tudo que ele terá será um código ilegível. Um monte de dado que não vai fazer nenhum sentido para ele. E além disso, além do serviço de VPN encriptar a sua conexão, ocultando os dados trafegados, nesse processo a VPN também atua como um proxy, porque ela altera o endereço de IP que o site irá receber. Em outras palavras, você não estará navegando na web com o seu endereço de IP disponível publicamente. O endereço de IP que o destinatário vai ver é o endereço de IP do servidor de VPN, e não o seu. Resumindo, além dos dados da conexão serem encriptados, seu endereço de IP público também é ofuscado, garantindo assim a sua privacidade. Então, para ficar mais fácil, aqui tem uma ilustração da conexão direta entre você e a internet sem o uso de VPN, ou seja, o tráfego sai do seu computador, do seu dispositivo, não encriptado, passa pelo ISP, o provedor de internet, e da forma que o provedor recebe esses dados, ele encaminha para a internet, ele encaminha para o servidor de destino. Então, todo o tráfego, desde o seu dispositivo até a internet, até o servidor de destino, não é encriptado. Então, se um hacker interceptar essa conexão, esses dados trafegados, ele pode saber os dados que você está mandando e recebendo da internet. Já a conexão usando a VPN, todos os dados são encriptados desde o seu dispositivo, desde o seu laptop ou smartphone. Então o aplicativo de VPN vai lá, encripta esses dados, manda para o provedor de internet, o ISP. Como o provedor tem apenas a função de transmitir esses dados trafegados para o endereço correto, então ele pega esses mesmos dados encriptados e manda para o destino, que agora não passa a ser a internet diretamente, o servidor final, passa a ser o servidor do VPN. E só lá no servidor de VPN é que os dados são desencriptados, que o tráfego ele deixa de ser encriptado e vai finalmente para o destino final. E aí você pode perguntar, ué, mas a partir daí não é possível identificar meus dados? Saber de onde veio? Não, porque para o destinatário, para o servidor final, quem está conectando com ele é o servidor de VPN. Para ele, aqueles dados partiram dali e de um servidor que fica em outro país, em outra região. Então é como se você mandasse um pacote lacrado, um pacote com um cadeado, e você entrega ele para a VPN. E só o VPN tem a chave para destrancar esse cadeado. E a função da VPN é pegar esse seu
pacote e entregar até o seu destinatário. E o VPN chega para o destinatário e diz: olha só, tem alguns pacotes aqui para você, algumas cartas. E aí o servidor diz: ah, mas de quem é isso aí? Ah, não sei. É um dos milhões de clientes que nós temos lá no nosso serviço de VPN. Então toma aqui os pacotes, leia, veja o que você tem que mandar de volta, me entregue e que eu envio para ele, para o nosso cliente. O servidor de internet, por sua vez, manda o que ele tem que mandar, manda o que estava ali nas instruções dentro do pacote, entrega para o VPN lacra o pacote de novo, tranca o pacote com a chave que ele tem lá e manda de volta para o seu dispositivo. De forma análoga, é assim que funciona um serviço de VPN. Enfim, com a conexão encriptada e o endereço de IP completamente desassociado do endereço de IP público do seu dispositivo, torna-se muito mais difícil para que terceiros como governos, hackers e qualquer outro indivíduo intercepte e visualize seus dados. Bora ver como funciona na prática? Eu tenho aqui um VPN, na verdade eu não utilizo este VPN, é o que ele vem junto com o antivírus, mas enfim, vou usá-lo apenas como demonstração prática de como funciona uma VPN. Então é este daqui, o Bitdefender VPN, eu vou dar 2 cliques aqui nele, vai abrir essa janela e esse VPN aqui é muito simples. Primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o meu IP agora, sem estar conectado à VPN. Então eu abri aqui o site whatismyip.com, assim que você abre o site, ele já te mostra o seu endereço de IP público. E o meu é esse daqui, ó. Endereço de IP do tipo IPv4, 187.14.100.236. Localização Itaguaí, muito longe do meu endereço, e meu provedor de internet. Agora, veja o que acontece quando eu conecto a VPN. Eu vou abrir aqui a VPN, e aqui ele vai me dar uma opção, na verdade, uma das poucas opções que ele me fornece aqui, de escolher onde que eu quero me conectar. Qual servidor, em qual localidade? Argentina, Austrália, Brasil, é claro que eu não vou me conectar ao Brasil, quanto mais longe for, melhor para a minha privacidade. Então eu vou escolher aqui o servidor da República Tcheca, por exemplo. Ah, ele pede para eu fazer o upgrade. Então, como essa é uma versão gratuita desse serviço de VPN, eu tenho algumas limitações. Eu não posso escolher qual servidor eu quero me conectar. Então eu vou clicar para me conectar automaticamente e aí ele vai selecionar lá um servidor aleatório e assim que ele finalizar aqui a conexão, o que vai acontecer? O meu endereço de IP passará a ser o endereço de IP desse servidor de VPN. Esse site aqui não vai mais visualizar esse endereço de IP, esse meu endereço de IP público. Ele vai visualizar o endereço de IP lá do servidor da VPN. Vamos confirmar? Basta a gente atualizar a página aqui e aqui, ó, ele me mostra outro endereço de IP completamente diferente. Está dizendo aqui que a localização é de Santa Clara, lá no Canadá. Então, ele escolheu o servidor de outro país, menos mal. E aqui, ó, o ISP, o provedor, é Laboratórios GCore SA. Para esse site, quem está provendo os pacotes, quem está transmitindo os dados, é esse provedor aqui, lá do VPN. Então, esse foi um exemplo prático de como se conectar a uma VPN. Agora, há alguns problemas com esse tipo de serviço de privacidade. Vamos lá, o que uma VPN fornece? Privacidade em relação aos pacotes enviados. O que antes era completamente ilegível, agora torna-se criptografado assim que sai do seu computador, do seu dispositivo e passa pelo ISP, seu provedor de internet. Os pacotes só se tornam legíveis após o servidor VPN, mas a partir desse ponto não é mais possível relacioná-los ao dispositivo de origem, além de, é claro, acessar alguns conteúdos online restritos em sua região, tanto por governos como empresas. Um exemplo são as séries da Netflix, que são proibidas aqui no Brasil, e você consegue acessá-las magicamente através da VPN. Mas só a VPN não te fornece anonimato absoluto, porque o servidor de VPN ainda pode saber seu endereço real de IP, pois ele é centralizado. Então, se você contratar uma VPN desconhecida, com uma má reputação, ela pode estar comercializando seus dados com terceiros, principalmente se essa VPN for gratuita, porque quando é gratuito, o produto é você, é o usuário. E existem outros métodos que eu gostaria de destacar aqui, como por exemplo, técnicas que usam vazamento de WebRTC em determinados softwares de VPN e impressões digitais do navegador ainda podem coletar dados sobre você. E é isso que vamos resolver na próxima aula. Como evitar que navegadores criem uma espécie de perfil de usuário seu, que é o que chamamos de impressões digitais. Tirando isso, uma VPN protegerá sua privacidade muito bem na maioria dos casos. Então é bom frisar,
uma VPN não protege seus dados da sua rede privada que você está usando. Então, se tiver alguém conectado com você, com o seu computador na sua rede local, a VPN não protege seus dados desse indivíduo, porque vocês estão na mesma rede privada. Então, uma VPN não vai te proteger, por exemplo, se o seu vizinho descobrir a senha do seu Wi-Fi. Aí já era, né? Conforme já dito, a empresa de VPN poderá ver seu tráfego. Então, um serviço de má reputação pode deliberadamente coletar informações pessoais suas e outros dados valiosos para si mesma ou para comercializar com terceiros. E um serviço de VPN, cujo servidor está hospedado em um país estrangeiro, é preferível quando o objetivo é proteger as comunicações a fim de evitar a censura de um governo local. Por isso que muitos na China utilizam uma VPN. Agora, como escolher a VPN ideal? E aqui eu listei algumas das principais características para te ajudar a escolher a sua própria VPN. Eu não vou indicar nenhum serviço de VPN aqui, mas espero que com esses dados aqui você consiga encontrar a sua VPN ideal. Então aqui temos o primeiro critério, reputação. Há quanto tempo a empresa opera e os comentários dos clientes no Reddit. Eu vou clicar aqui para vocês verem um site onde tem alguns comentários sobre as principais VPNs do mercado. E aqui são alguns comentários dos indivíduos lá no Reddit em relação às principais VPNs. E aqui tem um filtro e você escolhe a pontuação geral ou por popularidade, pontuação de anonimato, melhor preço, número de localizações, quanto mais servidores espalhados esse serviço de VPN tiver, melhor. Quantos dispositivos você pode usar em uma única VPN? Então aqui eu vou escolher uma opção, pontuação de anonimato. Então temos aqui a Black VPN, tem 190 comentários. É bom você ficar de olho nos comentários, quanto mais comentários, melhor. Aqui depois vem a Boli VPN, não conheço, a NordVPN, muito conhecida. E aqui o site elenca as VPNs com maior pontuação de anonimato. Tome muito cuidado, porque alguns desses comentários podem ser pagos. Por isso é bom você vir aqui em comentários, clicar e ver os comentários. Se não é um comentário genérico, vê também a data dos comentários. Por exemplo, aqui o pico foi em 2017 e temos depois 26 comentários em 2018 e 16 comentários em 2019. Eu não estou levando muita fé nessa pontuação aqui não. Inclusive, eu nem sei como é feita essa pontuação aqui, não está muito claro. Mas enfim, é uma das formas de você avaliar a reputação dessa VPN. Agora, se você quer uma comparação mais detalhada, mais profunda, tem esse site aqui chamado That One Privacy Site. Ele traz uma tabela com nada mais nada menos que 185 VPNs. E aqui tem dezenas de filtros que você pode escolher. Tem, por exemplo, a jurisdição na qual está baseada a empresa por trás da VPN, se essa jurisdição faz parte do 14 Eyes, que já vamos ver daqui a pouco lá na apresentação, quais os tipos de log que ela armazena, se ela armazena os dados trafegados, se ela armazena as requisições de DNS, se ela armazena os timestamps, a data e hora das conexões, se ela tem métodos de pagamento anônimos, se ela aceita criptomoeda, se ela tem leak protection, que evita vazamento de informações, quais métodos de ofuscação ela suporta, criptografia que ela usa, 128 bits, 256 bits, AES, RSA, ou seja, várias informações que você pode coletar aqui nessa tabela e baseado nessas informações você pode decidir qual será a sua melhor VPN. E se você preferir, você pode simplesmente digitar aqui o nome da sua VPN, por exemplo, aquela lá, ó, Black VPN. E aí a tabela mostra apenas essa VPN que você pesquisou. Então essa é a Black VPN, você pode ver aqui que está tudo verdinho, isso é interessante, sinal que essa VPN tem potencial de ser muito boa, está localizada em Hong Kong. Hong Kong, a gente sabe, ainda é uma região de livre comércio, de livre mercado, até a China tentar ocupar aquele lugar, e aí lascou. E então você percorre os filtros aqui para o lado e ela tem algumas red flags e yellow flags. Por exemplo, método de pagamento anônimo, ela aceita apenas e-mail, ela não aceita dinheiro, cash, ela não suporta proteção de vazamentos em IPv6, tem algumas yellow flags em relação às portas e à velocidade da conexão da VPN, e aqui acaba todas as informações que eles conseguiram coletar em relação a essa VPN. Ah, mas só um detalhe, esses dados foram atualizados em 20 de setembro de 2019, ou seja, algumas dessas informações na tabela podem estar desatualizadas. Lembrando que você está confiando nessas informações do dono desse site, então você está confiando nesse terceiro para avaliar a VPN. Então o ideal é que você vá lá no site da VPN
VPN e confirme todas essas informações. Ou então, outros fóruns, enfim. Quanto mais informações você consegue coletar sobre essa VPN, mais assertiva será a sua decisão. Outros requisitos que você tem que se atentar na busca por sua VPN ideal: coleta de dados. A empresa pelo menos diz que não coleta seus dados? Localização e leis. Em alguns países da Europa, por exemplo, toda empresa é obrigada a fornecer os dados do cliente quando solicitado pelo governo, pelo Estado. Criptografia. Prefira VPNs que possuam criptografias avançadas, do tipo AES de 256 bits, no mínimo, criptografia militar, e RSA 4096, que é a criptografia de handshake. Próximo aqui, Kill Switch. Kill Switch é uma implementação via software que garante que a comunicação entre o seu dispositivo e a internet continuará criptografada caso a conexão com o servidor VPN seja interrompida, evitando que o seu endereço de IP seja vazado e sua identidade seja descoberta. E por fim, é interessante que essa VPN tenha Data Split. Essa função basicamente divide os pacotes de comunicação dos dados trafegados e envia para servidores em localizações diferentes. Isso garante que seja ainda mais difícil qualquer tentativa de interceptação dos seus dados. Esse é aquele site com comparativo de 185 VPNs que eu já havia mostrado para vocês. E aqui eu menciono a Aliança dos 14 Olhos, que são os 14 países que têm um tratado de inteligência, cujo objetivo é compartilhar informações dos cidadãos que ali vivem. É óbvio que eles vão dizer que o pretexto é para combater crime, mas na verdade eles estão monitorando os indivíduos sem dó, infringindo a privacidade deles. Por isso, é muito importante que a empresa da VPN ou o VPN, o servidor de VPN, não esteja em alguns desses países aqui: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, França, Holanda, Noruega, Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia, Espanha e mais esses 4 países aqui, que são os chamados Third Party Contributors, que é Israel, Japão, Singapura e Coreia do Sul. VPN em algum desses países não é recomendada. E aqui uma notícia que eu encontrei que é reconfortante. O governo turco tenta acessar os dados de cliente da ExpressVPN, uma VPN bem conhecida, e não encontra nada. Bem feito. Motivo: a empresa realmente cumpriu o que havia prometido: não armazenar logs. Essa VPN merece alguns pontos, hein? E aqui mais uma última notícia: nova tecnologia de VPN para ficar de olho nos próximos anos, a WireGuard. O WireGuard, na verdade, é um novo protocolo de VPN que visa simplificar o acesso de criptografia de dados. Ele promete ser mais rápido e simples que, por exemplo, o OpenVPN e o IKE V2. No entanto, ela é ainda considerada como experimental. Então é isso, hoje falamos sobre VPN. Diga aqui nos comentários o que você achou desse curso, se foi um tempo muito grande. A duração deve ter sido muito maior que a aula 1, eu ainda vou editar esse vídeo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso, próxima aula vamos falar sobre ferramentas de privacidade na web, mais especificamente em navegadores, para usar no Chrome e no seu navegador preferido, ok? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.